Abra lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 1 a 7. Nós vamos ler Apocalipse, final da Bíblia, né? Então é fácil, dá para encontrar mais fácil. Capítulo de número 2, nós vamos ler do versos de 1 a 7. Você que está nos assistindo, se não tem uma Bíblia aí, eu vou ler lenta e progressivamente para que você possa acompanhar. Olha o que diz as Escrituras. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pudeste suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Em algumas traduções, a palavra amor, ela está substituída pela palavra caridade. A palavra amor, ela tem vários significados. E aqui não é o amor de um homem por uma mulher, mas um amor sacrificial, um amor puro. Então aqui em algumas traduções o tradutor preferiu escolher a palavra caridade, mas de fato é um amor caridoso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar e teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, queridos? Queria poder orar, uma oração bem simples, diferente do que normalmente eu faço. E depois dessa oração, eu quero cantar um louvor e que você no seu lugar possa ouvi-lo. A oração é simples. Senhor, incendeia a minha vida em nome de Jesus. Incendeia a tua igreja com o teu fogo, fogo que venha do teu trono. Fogo que purifica, que santifica. É deste fogo que eu falo, Senhor. Aquele que vem do teu trono. Eis o teu povo. Eis a minha vida. Usa-me a mim, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deixa eu falar algo para você. O Adriano começou o culto dizendo para você olhar para o irmão e dar a paz do Senhor para ele. Lembra disso, quem estava aqui no começo? Mas nós vamos fazer algo diferente agora. Eu vou pedir para que você fale com Deus. Mas fale com Deus de uma forma assim, bem verdadeira. Que você possa falar de forma simples. Pastor, eu não sei orar muito. É por isso que talvez você não precisa nem abrir a boca. Talvez só em pensamento. O fato, você não precisa nem sentir, sabe? Eu entrei numa fase da minha vida que não é sentir, eu estou sentindo algo. Não, eu não preciso sentir algo para que esse algo aconteça. Eu só preciso crer. A palavra é clara. Quando 2 ou mais se reúnem, no nome de Jesus, em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância, Ele está aqui. E eu não queria que você saísse deste lugar sem essa compreensão do toque do doce Espírito Santo na tua vida. Por isso eu não quero que você levante, não precisa levantar. Eu só quero que você fale com Ele.
Talvez diga os seus problemas. Talvez diga: eu não tenho nada para falar. Talvez eu quero ouvir. Talvez conte os seus medos. Conte os teus desafios. Faz isso. Transformar a vida de alguém não existe, não tem. Por isso eu estou te dizendo: abra a tua boca, porque o que pode haver e o que realmente tem é um homem sendo instrumento de Deus com a boca dele para falar o teu coração. É por isso que de vez em quando a gente ouve coisas e fala: meu Deus, como que ele sabe disso? Como ele sabe como eu estou? Mas é o Espírito Santo usando a vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adulto, de uma criança, quem sabe. Agora, sabe o que eu percebo? Há pessoas secas de tudo. Se você perguntar: o que você tem para dar? Ela diria: olha, eu tenho prata e ouro, mas do que isso eu não tenho. E não consegue, num momento como esse, consegue sair de casa, consegue estar aqui entre nós, mas não consegue dizer: Senhor, pisei na bola de novo. Quantas vezes? Ah, pastor, ele já sabe que eu fiz isso. Mas ele quer ouvir da tua boca que você está arrependido,
queria ter feito. Ah, mas eu não vou prometer mais nada para ele, porque toda vez que eu prometo, eu não cumpro. Promete de novo, vai lá. Mais uma vez. Eu estou querendo que você entenda que a sua vida só vai ser transformada quando de fato você quiser falar com ele, ouvir dele. A religião não vai conseguir fazer isso com você, que eu não sei que religião é os visitantes ou são os visitantes. A religião dos crentes não fazem isso, não faz. Até pode dizer que faz, mas não faz. O que muda a vida de um homem e de uma mulher é a presença de Deus nele. Nele. É a presença de Deus nele. Nós lemos um texto que faz parte do início da carta que João teve as revelações do Apocalipse. O próprio Cristo entrega a João a visão das revelações. A gente tem a ideia errada do que é o livro de Apocalipse, mas João, ele é orientado por Deus para falar para 7 igrejas, todas elas na Ásia. E ele começa por essa igreja, ele começa logo pela igreja de Éfeso. E vai falando em mais 6 igrejas. Eu não estou querendo ser teólogo. Só que a primeira carta e a última carta, e eu só pude ver isso hoje, ela tem algo muito particular entre as duas. Éfeso era uma cidade famosa, rica, grande, e que tinha uma igreja pujante. Entre essa carta de Éfeso que você está vendo aqui e aquela que Paulo escreveu a Éfeso, estava mais ou menos 30 anos. Já havia passado 30 anos em que Paulo havia escrito a carta aos Éfesos, então a carta aos Efésios, e agora João revela. A igreja de Éfeso tinha algumas particularidades, ela sempre foi bem pastoreada. Paulo foi pastor lá, Timóteo foi pastor lá, Priscila e Áquila, que eram 2 servos, que a gente vai ver sempre o nome dele, bastante vezes, foram pastores lá. E principalmente João, este cara que escreveu aqui, João, foi pastor em Éfeso. Ele pastoreou a igreja em Éfeso. Entenda algo. No capítulo 1, verso 15 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo fala algo. Ele diz: sabe o que eu mais gosto em vocês? É que vocês amam. Eu tenho ouvido o quanto o amor é abundante nessa igreja. 30, 40 anos depois, aconteceu alguma coisa. Porque o que abundava 30, 40 anos atrás era um motivo de alerta. Era um motivo de alerta. Eu fico imaginando João, lembrando dos irmãos que ele pastoreou, lembrando das casas que ele foi. Porque aqui ele já estava preso, estava numa ilha preso. E o que me assustou é que em todas as cartas, em todas, menos em 2, menos Éfeso e menos Laodiceia, todas, onde Deus apontava um problema, sempre havia um pequeno grupo, e que esse grupo não se contaminara pelo problema que Deus apontava. Então, quando ele chegava em Pérgamo, ele falava dos seus problemas, mas dizia que ali havia alguns que não se contaminaram. Então ele chegava em Sardes e dizia a mesma coisa. Mesmo em todas as situações, em cada carta havia um grupo
menor, mas ele dizia: olha, mas existe ainda, olha, eu tenho contudo que existe ainda pessoas que têm as suas vestiduras limpas. O problema é que a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia, não há esse pequeno grupo, não há um pequeno grupo que remanescia e que o amor florescia, e que no caso de Laodiceia, o problema deles é que eles eram mornos, eles não eram nem frio nem quente, eles eram indiferentes, todos eram indiferentes. E no caso aqui da igreja de Éfeso, eles faltava amor, faltava amar. E o que me preocupa e o que me faz ter muito mais responsabilidade nessa noite é que há 2 meses atrás eu descobri que eu havia abandonado o meu primeiro amor. Eu voltei a ele. E eu preciso, como seu pastor, como líder aqui dessa igreja e da igreja do Gonzaga, eu preciso dizer para você que se Deus disse para mim que eu havia abandonado o meu primeiro amor, não há uma igreja que conseguiu escapar dessa sentença, porque não diz: olha, havia um grupo que ainda não, havia um grupo que ainda conserva o amor. Agora, deixa eu te falar qual foi o meu problema, qual foi o meu erro, qual foi aonde eu errei, onde eu falhei, onde incrivelmente eu não me apercebia disso até 2 meses atrás. Nessa carta, João, revela que aquela igreja era perseverante. Querido, eu nunca faltei num culto. Se eu saio de viagem 8 dias, uma semana, pode ter certeza, onde eu estiver, eu estarei numa igreja 1 ou 2 vezes por semana. Eu não falto, eu quero estar, eu fico. Eu nunca me desviei. Eu conheci Jesus mudou a minha vida, e eu nunca desviei do caminho do Senhor, eu nunca ludibriei, eu nunca peguei dinheiro da igreja, eu nunca me usurpei de alguma situação com o irmão, eu nunca fiz isso, eu não conheço o que é se desviar. Eu conheço sim uma vida sem Deus, mas depois dela com Deus, eu nunca mais deixei os retos caminhos. O problema é que isso, queridos, eu sou uma pessoa, como ele diz aqui, que não suporta homens maus. Eu tenho uma integridade, eu procuro ter uma integridade. Quem esteve conosco no último Assembleia do Distrito, eu vi que alguém estava sendo injustiçado em meio de centenas de pessoas. Eu me levantei e disse: isso é uma injustiça, estão injustiçando, havendo injustiça. Eu fui boca de Deus naquele lugar para dizer: não façam isso, não deixe isso, vocês não estão percebendo que vocês estão machucando alguém. Eu sou uma pessoa que qualquer obreiro que pregue alguma coisa que fique fora da palavra, eu no particular chamo ele: eu queria falar com você, Cris, eu precisava falar contigo, pastor Paulo, eu queria te dar um toque. Eu sempre, a palavra diz que eu ponho sempre à prova aqueles que diz que são, para ver se são mesmo. Então eu tomo cuidado para ver o que está sendo pregado lá no Gonzaga, eu tomo cuidado para ver o que está sendo pregado aqui. Eu não trago ninguém para dar espetáculo nesse lugar. Eu nunca trouxe uma pessoa para trazer gente para esse lugar. Tudo isso eu fiz, tudo isso eu faço. Suportaste prova, tudo ele está dizendo na igreja de Éfeso. Irmãos, eu fui capaz, preste atenção.
eu fui capaz de estar sofrendo um acidente vascular cerebral, de pregar sem ter os meus movimentos do lado direito. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia escrever, eu não conseguia me movimentar, mas eu achava que estava com dengue. Olha a minha cabeça. E eu paralisou o lado direito. E eu disse, eu estava para pregar no Gonzaga, eu disse para o pastor Renan, eu vou tentar. Eu segurei o microfone como hoje eu estou aqui, e preguei 40 minutos, sem os movimentos corretos. Saí daquela igreja no outro dia. E eu aí a coisa pegou muito mais forte, e aí realmente eu precisei ser socorrido. No trânsito me levaram para o hospital. E eu fui lá no hospital, tive risco de morte, eu corri risco de morte. E Deus operou um milagre, Deus fez coisas maravilhosas. E quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz não foi ficar em casa, porque ele diz, não pode sair de casa, minha irmã está aí, a prova me ajudou. Eu pegava minha esposa toda quinta, todo domingo, eu saía e vinha aqui. E teve no primeiro dia, ainda eu vim nas duas, para que os irmãos vissem que eu estava bem, que Deus estava cuidando de mim. Eu chamei os obreiros, porque em algum momento, pela quantidade de remédio que eu tomava, eu babava, eu não estava bem ainda, e ficaria bem, mas eu não estava bem ainda. Mas eu nunca deixei de vir na igreja. Eu saí da igreja numa sexta, no domingo eu já estava pregando aqui nessa igreja, meio mancando, meio com a cabeça não funcionando direito. Eu suportei tudo aquilo, querido. Eu suportei se perder meu neto, suportei situações, eu suportei coisas duras, eu suportei um momento de crise financeira, eu suportei tudo isso. A igreja de Éfeso também suportou. Ela suportou tudo isso. Eles tinham tudo que eu tenho. Eles tinham exatamente tudo. A igreja de Éfeso não era a igreja que marcava fazer um ensaio e não iam. Eles iam no ensaio. Eles eram aqueles que se diziam assim, olha, nós vamos ter evangelismo da cruz. Nós vamos ter evangelismo da cruz. Eles eram aqueles que se diziam assim, ó, vai ter um teatro no final do ano, as pessoas vinham. Deus nunca mostrou algo diferente em Éfeso, nunca faltou isso em Éfeso, nunca faltou compromisso, nunca faltou integridade. Pérgamo é exatamente o contrário. Se você ler a carta de Pérgamo, o que aqui sobrava, faltava em Pérgamo. Faltava em Pérgamo. Mas contudo, algumas pessoas em Pérgamo ainda mantinham sua integridade. Agora Éfeso não. Éfeso não. Éfeso não. E aqui há um exercício que nós temos que fazer. Porque tudo aquilo que eu falei dá-se a impressão de, nossa, esse pastor é sério, olha, paga as contas em dia, no atraso, enrolando os outros, não fico dando trabalho para os outros, sou fiel à minha esposa, sou correto com a minha família, minhas contas eu procuro manter em dia. Contudo, olha o que Deus me disse: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como alguém que fez tudo isso tinha perdido ou abandonado o primeiro amor. É por isso que eu chamo a tua atenção. Porque na verdade, muitas vezes eu amei a obra, amei a responsabilidade que eu tinha, amei o compromisso que fiz com Deus, amei o que Deus esperava de mim, amei. Mas em algum momento eu deixei de amar o dono da obra. Fiz porque tinha que fazer. Fiz porque era isso que ele esperava de mim.
que era o que os irmãos esperavam de mim. Quantas vezes, querido, eu comecei minhas orações assim: oh grandioso Deus, poderoso Rei da Glória, excelso Criador de todas as coisas. E de fato Ele é tudo isso. Mas Ele não queria ouvir de mim isso. Ele queria dizer, ouvir de mim: oi Pai, oi Pai, oi Paizinho, oi meu amigo, oi querido, oi Senhor, poderoso Rei da Glória, excelso Criador. Tudo isso Ele é, mas eu esqueci que Ele é meu Pai. O que aconteceu? Me diga. Eu vou te falar o que aconteceu comigo, a impressão que eu tenho. E o excesso de responsabilidade, muita responsabilidade. Eu trabalho o dia todo, queridos. Eu acordo 6 da manhã, muitas vezes eu não janto, e raramente eu fico na minha casa durante a semana. Eu estou na casa de alguém ou em algum lugar fazendo a obra de Deus. Eu fico fazendo essas coisas e eu esqueci. O ativismo, as coisas, me fez, em algum momento, abandonar aquilo que eu mais gostava de fazer, que era ir no monte. Eu ia toda segunda no monte. Toda segunda eu ia no monte. Eu fui capaz de daqui, Campinas, alguns irmãos me esperavam lá. De lá nós fomos a Louveira, só para orar. Não fui fazer outra coisa senão orar. Tomei um ônibus aqui. Fui daqui a Campinas só para orar. Dá para entender isso? Eu estava apaixonado. Estava apaixonado. Gente apaixonado faz isso. Faz isso. É pouco, foi pouco. E toda segunda no monte eu já queria ir com os irmãos de Campinas no monte. Eu amava evangelizar, eu amava falar de Jesus para os outros, eu amava falar de Jesus para os outros, eu amava contar o que Ele tinha feito em minha vida, eu amava dizer de onde Ele me tirou, eu amava contar dEle, das coisas dEle, de quem era Ele, o que eu tinha conhecido, todo aquele amor, tudo aquilo era abundante. O que você deixou que seja feito? O que aconteceu? Há pessoas que a decepção com homens de Deus, decepção com seus líderes em outras igrejas, ou talvez até comigo, fizeram eles ficarem frios e jamais conseguiu fazer o que um dia fez. Faz o que dá, faz o que dá. Talvez o que dá é muito. Querido, eu estudei 5 anos. Eu nunca me permiti pregar uma heresia, que eu nunca me permiti toda hora, 2 horas da tarde. Quem me conhece sabe, domingo eu não assisto jogo, eu não fico vendo resultado de jogo, eu não quero saber se ganhou, se perdeu. Antes disso eu já fazia. 2 horas eu me recluía, ficava quieto, ficava recluso e ficava vendo, para não pregar bobagem, para não fazer errado. E eu vinha sempre, domingo após domingo, quinta após quinta, eu fazia isso. Só que ainda assim faltava amor. Você pode fazer o teu melhor, se o teu propósito
não foi impactar o teu amado, não foi dizer para ele. Se o teu propósito tocar aquela bateria, não for tocar guitarra, não for para chegar lá no céu ou baixo, se o teu propósito não for isso, em algum momento pode ter que você tenha acontecido o que aconteceu comigo, querido. Essa igreja, olha para ela. Eu conheço as tuas obras. Você não vive no pecado. Você não vive no erro. Você é reto, você tem retidão. Você fala e faz. Você faz. É isso que ele está dizendo. Aqui, quando ele dá o toque para a igreja de Éfeso, ele fala algo: arrependa-te, vai lá atrás, onde você abandonou, e volta às primeiras obras, volta com aquela simplicidade, volta daquela mesma forma. Ele abriu a porta para que eu voltasse, e eu decidi voltar. Eu decidi no meu coração voltar. Queridos, há pessoas aqui que eu sei que estão machucadas, que as feridas estão assim, há uma casca, que irmãos de igreja machucaram, que pessoas machucaram, que pessoas falaram coisas, que pessoas deixaram de fazer coisas, que pessoas fizeram coisas, e elas estão tão machucadas que jamais querem ouvir. Não, eu não quero fazer ou ser o que eu era. Eu não quero, porque eu fui boba. Eu fui bobo. Eu não quero desse jeito. Eu não quero. Pois Deus está dizendo para você: eu quero de volta o teu primeiro amor, a tua ingenuidade, a tua simplicidade, os primeiros toques, as primeiras formas. Onde você adquiriu esse casco, vai lá naquele ano que alguém te machucou. Você falou: agora eu não caio mais nessa. O mesmo casco que te protege das pessoas é o que te afasta do amor de Deus. Talvez você diga: como assim? Eu não tenho como amar a Deus se eu não amar as pessoas, Deus. Não sei quem dos irmãos ou das irmãs disseram hoje, acho que foi a Maia, carta de João: Deus é amor. Ele é a essência dele, é amor. Sabe o que ele disse para nós essa noite? Você abandonou o amor. O amor que você tinha por mim, eu não. Eu sou o mesmo da tua inocência lá atrás. Sabe aquela inocência santa, como alguém disse também, é das crianças, o reino de Deus, mas não da criança, aquele que é ingênuo o suficiente para dizer: Deus, o Senhor é maior que o meu problema. Deus, o Senhor é capaz de cumprir tudo que o Senhor me prometeu, porque tu és fiel. É uma ingenuidade santa, entende? É uma ingenuidade santa. E é isso que Deus está usando a vida do apóstolo João para dizer para a igreja de Éfeso: volta, vai lá onde você deixou, volta às primeiras práticas, volta a ter desejos de evangelizar, volta a querer fazer coisas que você fazia, volta a separar um tempo para ler a palavra, volta para pegar a ingenuidade de um violão e cantar sozinho para Deus, mesmo que você não está no meio do grupo, mesmo que ninguém está vendo, mesmo que ninguém te enxergue, mesmo que ninguém está assistindo.
Volta às primeiras coisas. Volta quando você não fazia parte de grupo nenhum. Volta quando você não pregava. Hoje eu estou tão sedento pela palavra que se me sobra 10, 15, 20 minutos, eu estou lendo tudo de novo. E eu fico assustado, porque tem coisas que eu acho que nunca li. Já li sim. É que naquela época Deus não tinha revelado para mim. Volta às tuas primeiras práticas. Muda o teu comportamento. Observe que aqui ele faz uma alerta. Eu vejo essa carta não como uma acusação no sentido de uma sentença. Não, eu vejo como um alerta. Olha para a tua vida, como está? Como está? Porque eu vejo ela como uma oportunidade. Porque sozinho você não vai conseguir, tá? Sozinho, mas o que você consegue? Consegue admitir: sim, eu abandonei o meu primeiro amor e eu não quero mais estar assim. Eu não quero mais viver só porque eu não peco. Eu não quero mais odiar o pecado. Eu quero agora odiar o pecado e amar o pecador. Hoje a Amanda foi boca de Deus, querida, como você foi boca de Deus na hora do dízimo, e você falou assim: quantas vezes eu falei dos tráficos que tem aqui no João Paulo, e tão poucas vezes nós oramos por aquele bairro. Na hora que você fez o dízimo, você falou: Senhor, que isso seja para ganhar aquelas pessoas, pelo bairro, pela cidade, que nós possamos ter de novo o desejo para evangelizar. O que foi a prova que te fez abandonar o primeiro amor? Foi a prova. Mas ele estava lá na prova. Ele nunca disse para você que você não teria prova. Foi a acusação de alguém. Quem pode te acusar se Cristo te justifica? O que foi? O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Quando eu me apercebi que isso havia acontecido comigo, eu comecei aos pulos. Fazem 45 dias que eu não jejuo. Como assim você não jejua? Faz 45 dias que eu não jejuo, porque eu nunca mais vou jejuar de forma... Preciso jejuar. Eu tenho que jejuar. Eu vou jejuar sim, e muito mais do que eu jejuar. Mas não será de forma mecânica, nunca mais. Enquanto eu não aprender de novo o que é aquilo, eu não farei de novo aquilo. Porque quando eu estiver entregando o meu jejum, eu vou dizer: foi para ti, Senhor. Foi para mortificar minha carne verdadeiramente, Senhor. Estranho, né? Parece um paradoxo. Mas agora eu voltei a ser criança. Eu estou esperando Ele me dar as dicas do que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Nossa, pastor, como nós estamos aqui, dezenas de pessoas, quase chegando a uma centena. Eu fico imaginando vocês me ouvindo e dizendo assim: meu Deus, que pastor é esse? Que perdeu, que abandonou o primeiro amor e que teve que voltar. Sou eu. Quero usar a liberdade que eu tenho com o pastor Paulo. Eu admiro e ele me admira. Pastor Paulo, eu quero que o Senhor me anuncie para os amigos, para os irmãos, não como um homem íntegro, reto, correto que eu sou. Você diga: vai lá que eu te quero apresentar uma pessoa que está queimando. Ele está explodindo de amor, que consegue passar horas na presença de Deus.
horas na presença de Deus. Que o meu cartão postal jamais seja ser íntegro, reto, correto. Não. Eu quero te apresentar alguém que está pegando fogo e que acredita em Deus, que confia em Deus. Eu quero te apresentar alguém que, além de todas essas coisas que a igreja de Éfeso tinha, já corrigiu. Capítulo 2, verso 5. Eu vi aonde eu caí, eu me arrependi por isso, e eu tomei decisões de encontrar Deus. Eu peço a você que vá lá no livro de Atos. Por gentileza, Atos. Deixa eu te explicar. Capítulo 20. Atos, capítulo 20, nós vamos ler o verso. Olha o que o apóstolo Paulo falava à igreja de Éfeso. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Olha para cá. Paulo, na sua terceira viagem missionária, deixa eu te explicar esse texto. Ele passa 3 anos pregando em Éfeso. Há uma revolta, uma contenda, ele sai de Éfeso e na volta, sabendo que ele voltaria para Jerusalém, ele decide passar próximo à cidade. Ele não atraca em Éfeso, ele atraca, se não me engano, em Mileto, e manda chamar a liderança da igreja em Éfeso. Fala: eu quero falar com eles, eu quero dizer a eles. E quando eles chegam, ele dá recados, ele passa recados, ele fala: cuidado, pessoas entrarão no meio de vós. Ele fala várias coisas. E em determinado momento ele diz: olha, eu estou limpo do sangue de cada um de vocês. Eu já pedi perdão a Deus das coisas que eu poderia ter feito com amor e não fiz. Não das coisas que fiz, eu vou repetir a frase. Eu pedi perdão a Deus das coisas que eu poderia ter feito com amor e não fiz. E agora eu estou comunicando à igreja: meus amados, se você em algum momento se identificou comigo, se em algum momento você olhou para o teu ministério e viu que anda reto, não erra, não falha, procura estar correto, mas que perdeu a essência, faça como eu fiz. Arrependa-te, busca de volta. Ah, pastor, por que você está falando isso? Porque essa igreja não ouviu. Essa igreja aqui, eu acredito que a carta aos Efésios, a Éfeso, ela serve para mim, ela serve para você, mas especificamente essa igreja não ouviu. Pouco tempo depois, ou alguns séculos depois, essa igreja deixou de existir. Éfeso hoje é só uma ruína, é só lembrança do que foi. Essa igreja não entendeu que sem esse amor ela não chegaria ao fim. Eu não vou, em algum momento eu vou fraquejar se me faltar amor. Se me faltar amor, falta tudo. E não é faltar amor pela obra, tá? Não é amor pela obra, é amor pelo dono da obra.
Se eu preferir assistir um jogo do que ficar lendo, vendo, ouvindo coisas sobre Deus, se eu preferir fazer situações, eu perdi, eu abandonei o amor. Porque se você estiver verdadeiramente apaixonado, vir aqui é a coisa mais simples do mundo. Abandonar um pecado, um vício, é a coisa mais simples do mundo. Eu queria que você, onde você estivesse, hoje eu já não posso mais ser culpado por você. O sangue de vocês estão limpo do meu ministério. Tem que ter muita coragem para fazer o que eu fiz, mas fiz. Agora, ninguém aqui vai poder dizer, eu não sei, eu nem percebi, eu estava vendo que estava funcionando e estava andando e eu achei que era só isso. Ninguém vai poder dizer isso mais. Enquanto o Estevam faz um louvor, eu queria que você inclinasse